Muito boa tarde aos dois. E à Cecília Meirelles, que está hoje à distância, na SIC em Matosinhos. Cecília, vou começar precisamente por si. Tivemos há pouco a confirmação desta notícia de que o PSD e também o CDS acabaram por não concordar com esta ida urgente do Ministro da Administração Interna ao Parlamento. Consegue entender as razões destes dois partidos para não deixarem que Luís Neves vá prestar esclarecimentos? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Olá, boa tarde a ambos. Antes de mais, boa tarde daqui de Matosinhos. Eu consigo entender as razões, mas consigo também entender que seria sensato o Ministro da Administração Interna dar explicações. Eu gostava de começar por aí. Eu disse na semana passada que neste caso nada me parecia claro, a não ser que ele teria deixado bastantes inimigos quando saiu da Polícia Judiciária, o que só por si não o torna culpado de nada. Mas, de facto, a verdade é que nós temos passado caso em caso com notícias sempre a saírem, sem que temos da parte do Ministro uma posição de que está absolutamente disponível para dar as explicações no tempo próprio, só que sem explicar que tempo próprio é esse. Eu acho que quando se tem, semana após semana, a opinião pública, ou não opinião pública, melhor dizendo, ou publicada, a discussão, atrás da discussão sobre a atuação, no caso nem sequer é do Ministro da Administração Interna, é das suas funções enquanto diretor da Polícia Judiciária, eu acho que era muito mais... Eu percebo que ele não pode todos os dias estar a dar explicações, mas eu acho que já seria tempo de, com calma e com serenidade, não sei se no Parlamento, não sei se é o sítio adequado para isso, até porque o Parlamento está encerrado, mas com calma e com serenidade dar algumas explicações, sobretudo sobre as questões que se relacionam com as suas funções enquanto diretor da Polícia Judiciária. Acho que faria sentido introduzir aqui alguma serenidade e nós ficávamos, pelo menos, teríamos alguma coisa alguma versão em que podíamos ou não acreditar, porque de facto... Mas, Cecília, porquê é que acha que o CDS e o PSD travaram esta ida de Luís Neves ao Parlamento? Eu imagino que o tenham, eu não vi as explicações, imagino que o tenham feito porque o Parlamento deve ter encerrado trabalhos ainda na semana passada, portanto não é inédito o Parlamento reabrir, é óbvio que o faz durante o período de férias, mas costuma fazê-lo excepcionalmente e não logo na semana mal fecha. Mas os dois principais partidos da oposição estavam de acordo com essa audição. Parece-me também que é evidente que PSD e CDS suportam o governo e, como tal, suportam o elenco ministerial e não há vontade da parte deste ministro de estar a dar, neste momento, explicações mais cabais. Mas, Cecília, não há vontade deste ministro de dar explicações ou não há vontade do governo que este ministro dê explicações? São coisas diferentes. Rosa, eu isso não sei, porque eu não leio intenções. Aquilo que eu posso dizer é que acho que todos nós gostaríamos de ter algumas explicações claras, não é estar todos os dias a alimentar este caso, mas há aqui algumas questões, sobretudo aquelas que têm a ver com matéria de prova que terá desaparecido ou que terá saído por ordem de alguém de instalações da PJ e terá aparecido num outro sítio. Eu acho que é razoável e é sensato querermos uma explicação sobre esta matéria, acho que o próprio Luís Neves será o principal interessado em dá-la, até porque... vamos ver, nós vamos entrar agora numa época que esperemos que não seja uma época de fogos e de problemas com fogos, mas a tendência é que para quando há calor e para quando é verão, que isso em Portugal aconteça. O Ministro da Administração Interna é particularmente importante e é importante que esteja concentrado nisso, que é o essencial, mas há de ser um bocado difícil concentrar-se nisto quando nós... de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias estamos a discutir uma nova polémica à volta da sua pessoa. E isso também tem a ver com a falta de explicações. Há um momento em que só isso por si já gera um caso que até não acho que tenha sido os mais explorados pela oposição, pelo contrário.
Miguel, 16 dias depois da primeira notícia, Luís Neves continua de facto sem prestar esclarecimentos. Parece-te que este risco deste silêncio está a ser devidamente calculado e até programado pelo Governo? Bem, não só acho que tem estado a ser programado pelo Governo, como tem estado a ser conduzido pelo Primeiro-Ministro. Porque a bitola ética do Primeiro-Ministro manifestamente não é a mesma bitola ética do anterior Primeiro-Ministro, António Costa. Eu recordo que António Costa não foi sequer constituído arguido e mesmo não tendo sido constituído arguido, entendeu que não tinha condições para continuar a exercer o seu cargo. Nós estamos neste momento numa situação em que basicamente não temos Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não fala em nome do seu governo, não coordena esse governo e, portanto, eu aguardo explicações, até porque para mim é surpreendente que não haja explicações, porque eu também gostava de dizer uma coisa. Há aqui 3 tópicos diferentes. Há as questões da ilegalidade urbanística e essas questões relativas à ilegalidade urbanística à partida serão dirimidas perante a Câmara Municipal respectiva e depois perante os tribunais administrativos. Por exemplo, se tiverem sido construídas obras ilegais, a Câmara Municipal pode ordenar a demolição dessas mesmas obras ilegais. Depois temos uma outra dimensão, que a Cecília citou há pouco, que é a dimensão de um bem que estava apreendido à ordem do Estado. E eu tenho ouvido muita coisa no espaço público e, como advogado, também acho que devo contribuir um pouco para esclarecer as pessoas. Para que um bem tenha sido apreendido e esteja depositado à guarda do Estado, teve que haver uma ordem judiciária para que isso tenha acontecido. Porque existem leis que determinam que quando um órgão de polícia criminal está a fazer uma investigação criminal e recolhe, por exemplo, prova, apreende bens, veículos, instrumentos de crime, neste caso parece que era de tráfico de estupefacientes, tem que haver um auto de apreensão e o juiz, se não ordenou a apreensão desses bens, tem que validar essa apreensão de bens. Tem que o fazer, aliás, no prazo de 72 horas contadas da apreensão por parte do órgão de polícia criminal. Portanto, se a Polícia Judiciária apreendeu estes bens, teve que haver, no âmbito desse processo de crime, uma validação dessa apreensão e, mais do que isso, tem que haver um registro informático da apreensão desse bem, tem que haver a atribuição de uma função de depositário a alguém, que à partida será um funcionário da Polícia Judiciária ou da Marinha, porque aparentemente estava num armazém da Marinha, e portanto eu não excluo a possibilidade de ter sido no âmbito de um processo criminal que um juiz ordenou, por exemplo, a utilização desse bem. Porque a lei, eu por exemplo refiro-me ao Decreto-Lei 11/2007, que estabelece o regime jurídico de avaliação, utilização e alienação de bens apreendidos. A grande dúvida é como é que esses bens passam de estar sob a tutela, nesta altura, da Marinha, para depois aparecerem em Barcelos. O que eu te estou a dizer é que este Decreto-Lei 11/2008 permite que determinados bens sejam utilizados provisoriamente pelo órgão de polícia criminal que os apreende. Por exemplo, imagina que entram numa empresa e está a ser feita uma investigação por fraude fiscal agravada, por associação criminosa. São apreendidos equipamentos informáticos, computadores, telemóveis. Se isso puder ser utilizado pela Polícia Judiciária, este Decreto-Lei permite essa utilização provisória. E em relação a bens, por exemplo, veículos, que possam estragar-se, deteriorar-se por não serem utilizados durante, vamos ser francos, há processos de investigação criminal que duram 10, 15 anos. Se esses veículos estiverem parados, é por isso que existe outro decreto-lei, o 170/2008, que estabelece o que é o parque automóvel do Estado e que diz que o próprio Estado pode ir buscar esses veículos apreendidos e utilizá-los. Ou seja, porquê é que eu estou a dizer tudo isto? Essa é a minha porque pergunta. Onde é que no fundo queres chegar? Luís Neves facilmente poderia determinar, porque o artigo 3º, número 3, do 3º, número 2, deste Decreto-Lei 11/2007... Podia determinar que esses bens saíssem da alçada da Marinha para irem para uma empresa privada. Estás a ver? Mas tem de haver um documento que... Com certeza, tem que haver, aliás... assinado pelo próprio, ou não? Mais do que isso, tem que haver uma declaração fundamentada de que é necessário o uso operacional desses bens. Isso está previsto no artigo 3º, número 2 deste Decreto-Lei. Tem que ser uma declaração assinada só pelo próprio? Sim, porque a lei diz que deve ser o dirigente máximo do órgão de polícia criminal a fazer esse despacho fundamentado. Portanto, o que eu estou a dizer é isto. Luís Neves tem que fazer uma de duas coisas. Ou diz, houve um juiz em processo penal que ordenou
em primeiro lugar, a apreensão e depois autorizou que esse bem fosse utilizado por um terceiro, depois podemos discutir porque é que o terceiro é alguém que é empreiteiro da Polícia Judiciária e que o ministro confessou ser amigo. Por outro lado, pode provar também que ele próprio ordenou essa utilização operacional do bem para evitar o estrago desse mesmo bem. Mas se é assim tão simples como tu acabaste de explicar, consegues perceber porque é que Luís Neves ainda não o fez? A minha única justificação para uma omissão já tão demorada é o facto de ele ter solicitado esses documentos à atual direção da Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária ainda não tiver entregue esse mesmo documento. Se não houver essa justificação, de facto, o ministro está em maus lençóis. Mas eu devo ter sido das poucas pessoas em Portugal que criticou a nomeação de Luís Neves precisamente por ele ter saído diretamente de diretor da Polícia Judiciária para membro do governo. Porque depois presta-se a estas dúvidas. Quer dizer, há setores mais populistas que dizem assim: o Primeiro-Ministro está sob sequestro do seu próprio Ministro da Administração Interna porque o Ministro da Administração Interna sabe factos sobre a vida interna do PSD e, eventualmente, sobre investigações feitas ao Primeiro-Ministro. E depois há outros que dizem: não, o Partido Chega é que tem receio que as investigações que estão a ser feitas aos seus financiadores, ao Grupo 1144, ao Grupo Reconquista, revelem ligações entre dirigentes do Partido Chega e esses movimentos extremistas de natureza terrorista. Portanto, era tudo isto que devia ser evitado e eu devo dizer uma coisa. Quem indicou o ministro Luís Neves foi Luís Montenegro, mas quem lhe deu posse e o nomeou foi o Presidente da República, António José Seguro. Face ao silêncio de António José Seguro, eu só posso acreditar que o Primeiro-Ministro prestou já esclarecimentos ao Presidente da República e que brevemente o Ministro da Administração Interna para finalizar muito apresentará rapidamente, esta António prova. José Seguro publicamente já deveria ter dito algo sobre este caso? Outros Presidentes da República já fizeram sobre situações menos graves. Eu recordo que Marcelo Rebelo de Sousa fez comentários gravíssimos. António José Seguro, sobre este caso em concreto, tendo em conta o pouco que conhecemos de António José Seguro enquanto Presidente da República, parece que já o deveria ter feito? Publicamente? Sim. Julgo que publicamente ninguém esperaria que António José Seguro o fizesse, isso contrariava a sua forma de atuação, mas Marcelo Rebelo de Sousa já o fez relativamente a umas promessas de morraças que o ministro João Galamba fez relativamente a um adjunto seu, e Jorge Sampaio, mais contido e mais próximo de António José Seguro, também já o fez saber a António Guterres relativamente à nomeação de Armando Vara. Portanto, eu não estou nem no Palácio de Belém, nem na residência oficial do Primeiro-Ministro, mas a situação está a escalar de tal forma que se o Ministro e o Primeiro-Ministro não prestam explicações públicas, o Presidente da República precisa de intervir. Cecília, com uma CPI sobre este assunto no horizonte, o que é que o Governo deveria, na sua opinião, fazer? Bom, eu gostava só de voltar atrás para dizer, porque o Miguel vai comentar a bitola ética. Não havia, claro, que não havia Primeiro-Ministro. Vamos lá ver, nós ainda não vai uma semana ou 2 semanas, tivemos o Estado da Nação com uma discussão com o Primeiro-Ministro e toda a oposição no Parlamento, na Assembleia da República. Portanto, não se pode propriamente dizer que ele esteja desaparecido. Aliás, eu lembro-me que quase todos os partidos, a principal coisa que tinham para dizer era que Luís Montenegro se tinha deslocado ao Mundial e que isso parecia que era uma afronta nacional o facto de ele se ter deslocado ao Mundial. Mas também diz alguma coisa sobre o Estado do país, porque se o Estado do país preocupasse assim tanto a oposição e a oposição existisse, se calhar estava concentrada a falar em outras coisas e não em viagens ao Mundial. Eu também registro, portanto, eu acho que o problema não é bem não haver Primeiro-Ministro, é que também parece que não há oposição. E, portanto, nós acabamos sempre a discutir estes casos mais ou menos nebulosos. E depois, sobre bitolas éticas, eu gosto pouco de dar aulas sobre bitolas éticas, mas também gosto pouco de ouvir, até porque António Costa, se eu bem me lembro, demitiu-se na sequência de um caso que eu já aqui critiquei, do andamento da justiça, mas em que apareceram 70 ou 80 mil euros dentro de um livro, se bem me lembro, no chefe de gabinete no Palácio de São Bento. Eu não sei se isto é uma bitola ética que seja assim propriamente
aconselhável ao atual governo, ou seja, a quem for no país. Mas o próprio António Costa, se eu bem me lembro, achou que era inaceitável. E, de facto, é inaceitável. Não há... E, portanto, eu acho que aqui ninguém está propriamente em condições de dar aulas sobre bitolas éticas e elas normalmente acabam muito mal. E, portanto, eu situava a questão do ponto de vista do debate político, porque acho que é aí que ela deve ser situada. Quanto à questão da comissão de inquérito, eu acho muito fácil. Esta comissão de inquérito, parece-me problemático, para utilizar um eufemismo, parece-me algo problemático ver o Parlamento a fazer uma comissão de inquérito sobre a Polícia Judiciária e sobre a condução da Polícia Judiciária. Pelas próprias funções que tem a Polícia Judiciária. Depois vamos o quê? Vamos ver o Parlamento vai querer fazer uma comissão de inquérito sobre o Ministério Público? Convém nós percebermos, até do ponto de vista constitucional, que estamos a entrar aqui num caminho em que se vê o princípio, mas dificilmente se vê o fim. Agora, eu acho que o Ministro Luís Neves também tem um bom... Pode resolver este problema com relativa facilidade. É dizer, Chega, mas afinal, quais são as perguntas que os senhores querem ver respondidas? E responder-lhes. Eu acho que isto é muito simples de fazer. Claro que depois o Chega vai dizer que não está satisfeito e vai querer outra pergunta e outros vão dizer que não estão satisfeitos e vão querer outras. Mas algumas explicações eu acho que já podiam ter sido dadas. Isso parece-me mais ou menos evidente, porque realmente aquilo tudo que nós tivemos até aqui a discutir, de como é que elementos de prova podem ou não sair de instalações da Polícia Judiciária, o que devia ou não ter acontecido, nós estamos sempre aqui num domínio de hipóteses num assunto que é muito fácil para o Ministro esclarecer, ou ordenou que aquele elemento de prova saísse dali, ou não ordenou que aquele elemento de prova saísse dali e desconhece como é que ele saiu. Isto é um esclarecimento que eu acho que é básico e que pode ser dado em poucas palavras. E, sobretudo, não dar depois leva a que nós andamos aqui perdidos no meio destas teorias conspirativas de que não dizem por isto, não dizem por aquilo, que a maior parte das quais não oferece nenhuma credibilidade, mas que são más para toda a gente. Eu acho que é preciso perceber que quem perde no meio disto tudo são as instituições. O que sai prejudicado no meio disto tudo são é o descrédito das instituições. Portanto, eu passaria rapidamente esta página, dava as explicações que têm que ser dadas de maneira conclusiva e sincera e passava a página para o que vier a seguir. Pronto, é muito simples. Cília, para terminarmos, parece-lhe que de facto o anúncio de que Luís Montenegro não vai ter férias este verão é sintoma de facto de que algo não vai propriamente bem neste governo? Eu acho que é sintoma de que ele quer estar em cima da situação e antevê que pode haver alguma dificuldade do ponto de vista do verão e, sobretudo, do ponto de vista do calor, que sempre tem consequências nos incêndios e, portanto, quer estar presente no país. Agora, as pessoas precisam de férias. Eu acho que é um direito básico e sensato e, portanto, eu nunca fui daquelas pessoas que criticam os primeiros-ministros por estarem de férias. Acho que é relativamente razoável que eles tirem férias em algum período do ano. E a ser em algum período, acho que é relativamente razoável também que seja quando muitas outras pessoas estão a tirar férias. Porquê? Porque é assim que algumas, pelo menos, organizações estão organizadas. Ele provavelmente quer estar presente este agosto, antevê que vamos ter temperaturas elevadas e que ele possa ser difícil. Acho isso louvável, mas espero que noutro momento tire férias, porque não é exigível que o Primeiro-Ministro não tire férias. Miguel, Cília, obrigada aos dois. Obrigada.